nós te amamos, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no texto do Evangelho escrito por João, capítulo 6, vamos ler os versos de número 66 até o verso de número 71. A partir do dia 28 também daremos início a uma nova série, mas por enquanto a gente vai nesse modo freestyle, né? Está todo mundo livre, a gente vai pregando nos textos que o Senhor tem colocado no nosso coração. E esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, muito, muito. Eu quero compartilhá-lo com vocês nessa manhã. Verso 66 do capítulo 6 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. É um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Senhor nos conduza na reflexão, na sua palavra, que ela continue sendo viva nas nossas vidas, no nosso coração. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Como é bom estar aqui, como é bom participar da Tua ceia, como é bom louvar como igreja, em congregação, ao Deus das nossas vidas. Como é bom participar do Teu reino também, com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem permitido e nos auxiliado, Deus, do ponto de vista material. Abençoa, Deus, todos esses missionários, abençoa todos esses projetos, que os recursos cheguem, que eles continuem proclamando o Evangelho. Te pedimos também, Pai, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, carecemos de ouvir a Tua voz, somos necessitados da Tua direção, necessitados daquilo que o Senhor tem para nós de mais valioso, a Tua palavra, a verdade em Jesus, da Sua obra em nosso favor. Então, Senhor, a despeito de quem nós somos, das nossas falhas e das nossas incapacidades, nós pedimos, fale conosco nessa manhã, mais uma vez, em Teu nome que oramos, Jesus amado. Amém e amém. Vivemos, como eu já disse, até mesmo a partir desse vídeo da Mais, desse missionário que auxilia a igreja sofredora, vivemos num momento muito tranquilo e muito favorável, muito suave no Brasil para professarmos a nossa fé, uma fé cristã evangélica. É bem verdade que em alguns momentos isso é até algo a ser muito aceito, se tornou quase uma moda ser um evangélico nesse país. É a religião que mais cresce no país e tem mudado o cenário político, tem mudado o cenário econômico em alguns aspectos. Eu sempre cito, gosto de citar, porque foi um trabalho muito bem feito e conduzido por uma pessoa que não professa a nossa fé, o Zueni Ventura, quando ele escreveu o livro Cidade Partida, e para escrever esse livro, o laboratório dele foi a comunidade, ou a favela de Acari. E ele morou 6 meses em Acari, na comunidade. E ele disse em uma das suas páginas que a favela não só a favela não explodiu, a favela não se destruiu, se autodestruiu por conta da presença da igreja evangélica. Isso é uma realidade. Eu lembro de um irmão que falou, a partir do seu chefe, uma pessoa também que não professa a nossa fé, que já está no cenário, ou no ramo da construção civil, é dono de uma grande construtora, que disse que isso que muitas vezes causa um desconforto, que é o dízimo, os 10%, salvou, ou melhor, ajudou muito a construção civil no nosso país, porque muitos dos operários se converteram. E dar 10% é barato para eles, porque antes
90%, 80% eram desperdiçados com prostitutas e álcool. E esse homem que não é cristão, que não professa a nossa fé, creio até que seja um ateu, disse que a fé evangélica foi um grande incentivador, um grande motor da construção civil no nosso país, porque as pessoas se tornaram não só pessoas que levavam o seu rendimento para a sua família, para as suas casas, mas melhores operários, porque deixaram de beber, porque deixaram de mentir, porque deixaram de roubar, algo muito comum nessas grandes obras. Olha que coisa incrível. Falar de Jesus em meio a esse momento de sofrimento que temos passado também é algo muito bem-vindo. Sempre é bom ouvir de Jesus. Eu sei que muitos que estão aqui não nasceram num lar evangélico e se converteram num processo de amadurecimento, a uma experiência que Deus nos proporcionou. Como costumamos dizer, Ele veio ao nosso encontro, Ele alcançou o nosso coração e nos trouxe essa certeza, essa liberdade. Ele tirou a nossa culpa. Mas sei também que alguns nasceram num lar evangélico, que quem tem mais ou menos a minha idade sabe que há 30, 40, 25 anos atrás, ainda sofríamos uma certa perseguição, no mínimo uma zombação. E hoje eu vejo que esse cenário mudou e tem se tornado muito fácil se dizer evangélico. Tem se tornado muito fácil frequentar uma igreja, em especial uma igreja como a nossa. Uma igreja em que a gente se veste de uma maneira comum, não estranha, não usa um vocabulário restrito a esse cenário, o famoso crentez, e não ficamos aqui com pensamentos obtusos sobre política, cultura, castradores, não. É fácil estar num local como esse, um ambiente agradável, gente elegante, bonita e sincera, como diria lá o poeta popular, com mais habilidade de dizer sim do que não é verdade? É bom estar aqui. As pessoas até ficam muitas vezes perplexas e falam, poxa, você é evangélico, você tem capacidade de dialogar, você tem conteúdo, você não é beligerante, você não é agressivo. Por conta de tudo isso se tornou mais fácil estar num local como esse e se dizer seguidor, seguidora de Jesus. É interessante que no ministério de Jesus, teve um momento em que seguir a Jesus, ouvi-lo e participar do movimento por ele capitaneado, também era muito tranquilo e favorável. Todo mundo queria ouvir do grande rabi, o grande mestre, que curava pessoas, que libertava pessoas, todo mundo. Afinal de contas, Jesus curou muita gente, ensinou com muita sabedoria. Jesus até mesmo proporcionou alimento, multiplicou pães e peixes, realizou milagres extraordinários. E eu fico me imaginando, passando no lugar e vendo uma multidão e sabendo que alguém ali está curando um paralítico ou um cego. A gente já diminui bastante a velocidade, fica curioso quando vê um acidente, que você sabe que é algo trágico. Então, todo mundo queria estar perto de Jesus, todo mundo queria seguir Jesus, todo mundo queria ouvir da sabedoria de Jesus, vê-lo curar pessoas. Era muito bom estar perto de Jesus. Mas aí aconteceu a fase seguinte, a terceira fase do ministério de Jesus, uma fase cheia de impopularidade, uma fase de abandono. E o texto que lemos fala justamente desse momento de transição, do Jesus popular para o Jesus impopular. Uma transição rápida e até mesmo brutal. No mesmo capítulo, antes dos versos que lemos, esse capítulo é um capítulo com muitos versículos, no verso 14, o povo diz sobre Jesus, olha que loucura, sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. No verso 15 eles falam, sabendo Jesus que pretendiam proclamar um rei, não foram eles que falou, foi João falando acerca de Jesus, rei, à força, retirou-se novamente sozinho. Ou seja, esse povo disse que Jesus era o profeta que haveria de vir, e esse povo queria proclamá-lo rei.
houve um momento em que as multidões acudiam e seguiam a Jesus. Uma grande massa de pessoas. Muitos, como eu disse, queriam ver os seus milagres. Muitos faziam isso de vontade própria. Mas agora, nesse momento, nesse texto que lemos, diante dos ensinamentos do próprio Jesus, muitos o abandonaram. Tais seguidores queriam apenas as benesses de Jesus, mas nenhum compromisso com Ele, com os seus ensinamentos e com o seu reino. As igrejas estão lotadas. E eu creio que num momento pós-pandemia, as igrejas ficarão ainda mais lotadas de pessoas que querem experimentar das benesses, da paz de Jesus. E aí fica uma grande responsabilidade para mim e para você. Precisamos apresentar Jesus por completo. Precisamos apresentar Jesus como sendo aquele sim que traz salvação, que traz paz, mas que traz o reino de Deus, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é totalmente contrário a princípios e valores que celebram o eu, o homem, e se distanciam cada vez mais do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Queridos, vemos essa mesma postura já hoje. Antes desse momento que falei de pós-pandemia, pessoas que chegam até Jesus, se declaram apaixonadas por Jesus, maravilhadas com a igreja de Jesus, participam até mesmo da multiplicação dos pães e peixes, aqui é claro, de maneira figurada, mas que diante da primeira confrontação, diante do primeiro ensinamento duro de Jesus, porque para mudar de vida precisamos de fato mudar a nossa postura, mudar o nosso coração, mudar os nossos paradigmas, diante das primeiras palavras que requerem transformação de caráter, diante das primeiras palavras que nos apresentam que devemos morrer para o velho homem, para o velho Dodô, para o velho João, para o velho Elias, abrem mão de andar com Jesus. Valeu, foi bom até então, foi bom enquanto durou, mas eu estou fora. No verso 60, a gente lê, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Um teólogo chamado F.F. Bruce diz, essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar, e o que ele oferecia, elas não queriam. Foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste da fidelidade. Não eram discípulos genuínos, imitadores, apenas temporários, apenas multidão, apenas aqueles que queriam algo de Jesus, mas algo que eles achavam que precisavam, não o que Jesus tinha para oferecer. Fato é, queridos, fato é, lá há 2000 anos atrás, como hoje, Jesus jamais negociou a sua verdade para atrair pessoas. Por isso não existe um evangelho light. Não existe um evangelho em que a gente entregue a nossa vida parcialmente ao nosso Senhor e Salvador. Não existe um evangelho em que a gente faz da maneira que a gente quer. Não existe um Jesus customizável. Existe o Jesus das Escrituras, da sua palavra, o Senhor e Salvador que muda e transforma as nossas vidas, muitas vezes, de maneira em que a gente sim precisa morrer para viver nele. Morrer para os nossos desejos carnais, morrer para o nosso egoísmo, por uma vida autocentrada e viver nele. Jesus jamais negociou a verdade para atrair pessoas. Seu propósito era ser fiel à sua missão e não ser popular. Jesus não veio para ser popular. E guardadas as enormes proporções, nós também não viemos ou não estamos aqui para sermos populares. Eu sou um cara relacional. E muitas vezes eu me vejo quase que negociando algumas posturas para querer agradar pessoas, porque eu gosto que as pessoas gostem de mim. Mas Jesus não era frágil e vacilão como eu e
como você muitas vezes. Ele não veio para ser popular e nós também não devemos ser populares, negociando valores. Nós precisamos ser discípulos e discípulas de Jesus. Discípulos e discípulas de Jesus. Quase todos voltaram para a sua antiga vida, para a sua antiga religião. Quase todos esqueceram que Jesus é o caminho. Eles recusaram andar com Ele, porque duras foram as suas palavras. Esse texto, queridos, eu quero passar logo para os nossos pontos. Esse texto aponta de maneira clara para mim e para você hoje 3 possibilidades diante do discurso do próprio Jesus. 3 possibilidades diante de um Jesus que nos aponta o caminho, Ele, e como devemos viver, caminhar por esse caminho, testemunhando da sua beleza, grandeza, de quem Ele é, Deus encarnado em nosso favor. A primeira possibilidade que vemos nesse texto está no verso 66, o abandono da fé, a apostasia, o esfriamento desse momento legal, o rude, que Jesus é o máximo, Jesus é o melhor, Jesus tem o melhor para a minha vida. Tem mesmo, Ele é o máximo, mas existem requisitos, existem ensinamentos a partir do próprio Jesus. Mas a primeira possibilidade é o abandono da fé, a apostasia. Olha que, mais uma vez o que diz o verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mesmo após Jesus ter explicado acerca da sua carne, do seu sangue, a metáfora que celebramos hoje aqui, a ceia, muitos pareceram não ter ouvido Jesus e abandonaram Jesus. Muitos que estão na igreja do Senhor hoje decidem, por conta do discurso duro que muitas vezes ouvem aqui ou qualquer em outra igreja evangélica, centrada no evangelho, não apenas com uma placa evangélica, um discurso que requer sim transformação e mudança, como esses resolvem ir embora, abandonar a fé, com corações que são comparados ao coração cheio de pedra, naquela metáfora do semeador, ou melhor, na parábola do semeador, que não permite que a fé evangélica, que a fé centrada na Bíblia, alcance raízes fortes no nosso coração, em seus corações. Creem apenas por um tempo, e naquilo que é favorável, naquilo que lhe apraz. Mas na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora de dizer não para si mesmo, abre mão da sua fé. Triste, mas uma verdade, naquele tempo. Triste, mas uma verdade nos nossos dias. Podemos ser capazes de seguir uma religião e manifestar bons sentimentos. Sim. Podemos ser capazes de seguir uma religião e externar os nossos desejos, as nossas convicções, as nossas esperanças, alegrias e remorsos, num local como esse, num ambiente como esse, mas não experimentar da verdadeira graça de Deus. Eu creio, queridos, que muitos que estavam ali, que seguiam a Jesus e o abandonaram, e muitas vezes ficaram alegres, sentiram paz, curtiram estar seguindo Jesus. Como o texto anterior lido aqui nos diz, quiseram proclamar um rei. Podemos até, durante certo tempo, andar bem na vida cristã. E depois de algum tempo, voltar para uma vida distante de Deus. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos. Demas, o próprio Judas, a mulher de Ló. Pessoas que conheceram a Deus, conheceram de alguma maneira, conviveram com pessoas que andavam com Deus, mas que depois de um tempo, se voltaram para uma vida totalmente distante, não considerando Deus como Senhor das suas vidas. Então, a primeira possibilidade que esse texto nos apresenta é uma vida de abandono, de apostasia, de distância, de dizer não quero mais. A segunda possibilidade
É de uma vida de pessoas como essas que eu acabei de citar, que não reconhecem os benefícios de andar com Cristo. Se já houve um homem nessa terra que desfrutou de grandes privilégios e oportunidades em Jesus, esse homem foi Judas. Ele andou 3 anos com Jesus. Ele viu de pertinho os milagres. Como diria a galera que curte show, ele estava ali no camarote, coladão com Jesus, com um crachá VIP. Ele viu o que aconteceu de perto. Foi um discípulo escolhido. Por 3 anos ele ouviu Jesus pregar, viu Jesus operar milagres, andou com os demais discípulos próximos, testemunhou da provisão de Deus a partir da vida de Cristo. Foi também comissionado a pregar, a ir a lugares com os outros discípulos e falar de Jesus. Ele dormiu perto de Jesus, ele sentou à mesma mesa de Jesus. Seria impossível imaginar uma posição melhor do que de Judas diante de Jesus. E olha o que a Bíblia diz acerca dele. Considerado um diabo, porque traiu Jesus. Outra triste verdade, muitos participaram e ainda participarão de coisas maravilhosas no reino de Deus, mas infelizmente não gozarão de um encontro ou de uma comunhão verdadeira e profunda com esse mesmo Deus. Sabe, abra os seus olhos, abra o seu coração, clame ao Espírito Santo para que você não seja uma dessas pessoas. Não. Sabe, nosso Deus está muito mais preocupado, interessado no nosso coração do que nos nossos feitos. Nosso Deus está muito mais preocupado na sinceridade do nosso coração do que na nossa vida de aparência religiosa. É importante estar aqui, é importante servir, é importante contribuir, é importante ser uma pessoa ativa no reino de Deus, dentro do movimento que a igreja como coletiva faz, mas também a igreja como no seu particular faz. Mateus 25, 21 a 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor alcance os nossos corações com toda a verdade. E que diante das palavras duras que precisamos ouvir, o nosso coração não resolva ir embora, o nosso coração resolva permanecer, que o Espírito Santo opere essa obra maravilhosa, esse milagre de regeneração por completa da nossa vida. Esteja certo que possuir privilégios espirituais não é um motivo suficiente para termos a nossa alma salva. Não se trata apenas de um protocolo religioso. Não se trata apenas de estar aqui. Não se trata apenas de você conhecer a Bíblia com um conhecimento apenas teórico. Não. O lugar, as companhias, as oportunidades não são imprescindíveis. Não são imprescindíveis. Para um homem se tornar discípulo de Jesus, o que é imprescindível é a graça de Deus manifesta em Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Graça que nos alcança, graça que nos faz capazes de servir nas circunstâncias mais difíceis, graça irresistível que faz com que, mesmo diante de palavras duras, que vão ao encontro do nosso coração, não de encontro, mas ao encontro do nosso coração, requerendo mudança que precisam ser feitas, mas são difíceis de ser feitas, graça que, mesmo assim, nos fortalece, que nos mantém firmes, que faz com que tenhamos atitudes como Daniel na Babilônia, que não negou o seu Deus, como Obadias na corte do rei Acabe,
Como os cristãos em Roma, muitos crucificados e servindo como tocha para iluminar a cidade. Como irmãos que estão hoje sendo perseguidos em seus países, mudando com a família toda, passando muitas dificuldades, alguns encarcerados, porque não abrem mão de servir e seguir e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Sem essa graça verdadeira, podemos viver diante da glória do Senhor e, assim como Judas, não encontrar nele salvação. Não descansemos enquanto a graça de Deus não reinar por completo em nossas vidas. Graça esta que é favor imerecido. Temos falado disso o tempo todo, isso é evangelho. A boa notícia que nos encontra hoje e sempre é que, por mais que não mereçamos, Jesus veio em nossa direção. Isso é maravilhoso. Por mais que não mereçamos, Ele morreu e celebramos isso hoje aqui em nosso favor. Que o nosso coração seja um coração regenerado por completo pelo Espírito Santo, que recebe essa revelação de quem Jesus é todos os dias, sua vida, sua morte e ressurreição, a fim de que nos momentos difíceis, diante das palavras duras, nós possamos dizer, como Pedro disse: para onde iremos, para quem iremos, se só Tu tens a palavra de salvação, de vida eterna. Seguir a Cristo é muito mais do que legal. Seguir a Cristo é muito mais do que gostoso, viver essa comunhão gostosa, esse momento agradável, mesmo sem abraços. Seguir a Cristo é algo inegociável. E aí a gente caminha para a terceira possibilidade, que encontramos nesse texto: confessar que Jesus somente tem as palavras de vida eterna. Ele é o Santo de Deus. Pedro ouviu o mesmo discurso dessa galera que foi embora. Ele viu os outros abandonarem a Jesus. Eu fico imaginando também esse momento, Pedro ali ouvindo palavras duras, e aquela galera saindo de fininho, e uma grande multidão se torna um pequeno grupo. E muitas vezes a gente age nesse efeito manada, não é verdade? A gente vai para o mesmo local sem saber o que está acontecendo ali, porque está todo mundo indo. A gente muitas vezes entra até numa fila sem saber para que ela serve. Né? Brasileiro, então. E estava ali Jesus falando de maneira dura, viva, assertiva, necessária, e as pessoas começaram a sair. Pedro viu as pessoas abandonarem Jesus, e mesmo diante desse cenário, ele disse: para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, Senhor. Pedro, nesse momento, é tão notável como lá em Mateus 16, que ele diz, que Jesus diz para ele: feliz é você, Simão, Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele estava dizendo é: a quem seguiremos? A que mestre iremos nos submeter? Onde encontraremos outro igual a Ti? Jesus é inigualável. Não abra mão disso. Diante de um discurso duro, das diversidades dessa vida, não abra mão, porque Jesus é inigualável. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele, como temos aprendido, é o nosso maior tesouro. Só Ele pode alegrar o nosso coração em qualquer momento. Todo crente deve fazer essa mesma indagação hoje, quando tentado e pressionado a abandonar a vida cristã e voltar para uma vida distante de Deus. Para onde iremos? Para quem iremos? A gente larga as coisas de maneira muito fácil. Você deve se perguntar: onde encontraremos paz, esperança, firme consolação e vida eterna? Você deve se perguntar: porventura nos tornaremos pessoas melhores longe de Deus? Claro que não. Existe um movimento muito triste, na minha opinião,
dos desigrejados, gente que acha normal ser discípulo de Jesus, mas não pertencer a nenhuma igreja, não frequentar nenhuma igreja. E a bênção que tem sido ter os nossos cultos transmitidos e de tantas outras igrejas, a maioria das igrejas, tem, por um lado, sido maravilhoso. A palavra tem alcançado muitas pessoas que não poderiam estar aqui, em especial nesse momento de pandemia. Pessoas de outros estados, de outras, até mesmo países, têm acompanhado uma igreja pequena como a nossa. Imagina as igrejas grandes, os grandes pregadores, os movimentos. Tudo isso é muito bom, mas infelizmente tem alimentado esse movimento do desigrejado, de gente que acha comum estar longe da igreja. Eu vou te falar, eu não conheço nenhum desigrejado que responderia essa pergunta. Nos tornaremos pessoas melhores, longe de Deus ou longe da sua igreja? Não. Todos os meus amigos que passam por essa crise estão mal. Pense e responda hoje, caminhando para o final. E eu queria chamar os irmãos que nos ajudam com a música. O que aconteceria com você hoje, se essa igreja fechasse? Ou melhor, se formos uma pequena igreja, numa cidade de muitas boas e maiores igrejas. Pense em você se todas as igrejas de Niterói fechassem. Do Rio. Pense se a pessoa que Deus usou para te conduzir a esse maravilhoso encontro com Ele, por algum motivo viesse a negar a sua fé, negar a Jesus. O que você diria ao ser indagado por Jesus? Você também não quer ir? Você pode responder a Jesus de 3 maneiras. Foi bom até aqui, Jesus, valeu, mas eu não quero mudar. Suas palavras são muito duras. Foi bom até aqui, valeu demais, mas se não tem uma igreja para eu ir, não tem, a pessoa que me falou do Evangelho vacilou, não serve de exemplo mais, estou fora. Você poderia responder com a seguinte resposta: em segundo lugar, eu aceito até algumas mudanças. Eu vou deixar de beber algumas coisas, vou deixar de me comportar da maneira assim, assado, em algumas situações, mas a minha vida por completo, quem continua mandando sou eu. O que é palavra doce, o que é palavra tranquila, eu acolho. As palavras duras, entra aqui e sai por aqui. Eu vou então embora. Ou você pode hoje responder mais uma vez para o seu coração e para Deus: para quem irei? Para quem irei, Jesus? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus para a minha vida. Eu topo. Eu quero mudar. O Senhor governa a minha vida. Eu não quero ser mais esse cara perdido, ou com o coração dividido. Eu não quero ser mais essa pessoa que vive quase com uma esquizofrenia dentro da sua alma, porque um dia eu sirvo a Cristo e no outro dia Cristo não serve para nada. Eu topo. Eu entendi para onde ou para quem eu irei, se só Tu tens a palavra de vida eterna, as palavras de vida eterna. Tu és o Santo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Foi o Senhor que morreu por mim, foi o Senhor que tem mudado a minha vida. E eu não quero apenas viver um movimento gostoso, suave, favorável. Eu quero Te seguir. No tempo de popularidade ou no tempo de impopularidade, eu não quero nem saber, eu quero Te seguir. Eu quero desfrutar de toda a eternidade contigo. Eu entendi que eu fui criado para a Sua glória. Eu entendi que o Senhor me ama tanto, 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 que morreu por mim numa cruz. Isso é verdade, isso é real. Então, Jesus, eu não Te abandono, eu não quero sair por aquela porta
dizendo nunca mais, nunca mais. Não! Eu quero sair por aquela porta dizendo sim, eu saio contigo, eu ando contigo. Para quem irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou dentro. Estamos juntos. Eu te amo, meu Senhor. Teve uma palavra que nós falamos no primeiro dia que cultuamos a Deus nesse lugar. A palavra de Moisés, quando ele declara: se não fores conosco, não nos envie. Que você possa dizer para Jesus isso: Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir, não me permita ir, não quero ir. Que você não abandone a Cristo quando for pressionado ou tentado pela vida e pelo seu próprio coração. Que você não apenas usufrua dos privilégios espirituais andando com Jesus e a igreja como Judas, mas que você possa ser como Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Permanecendo firme e perseverante no único caminho capaz de me levar e de te levar até Deus, Jesus. Fique de pé, vamos cantar mais uma canção, por favor. E ao final, vamos orar. Cante para Cristo, dizendo para Ele: Senhor, para quem irei? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Da Tua graça eu preciso, mais do que eu possa dizer. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Em toda a minha fraqueza, és aquele em quem eu confio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Redenção. Obrigado, sou a Ti, prostrado aqui estou. Sim, Jesus. Aleluia, quão grande é o Teu amor. Vai com a sua voz. Grato sou a Ti, prostrado aqui estou. Diga isso para Jesus nessa manhã. Aleluia,
Antes de orar, eu quero ler um texto rápido com vocês. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Redenção nós encontramos em Jesus. E por mais que as palavras sejam duras, que o Espírito quebrante o nosso coração, que por mais que seja difícil, em muitas circunstâncias, que o Senhor continue nos sustentando, e que sim, as nossas palavras sejam: para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu és o Santo de Deus, Senhor. Muito obrigado. Segura nas nossas mãos, segura a nossa onda, muitas vezes, Deus, tão pecadora. Deus, nos livra do mal, e que sejamos Seus discípulos, Pai, por onde quer que o Senhor nos levar, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que faz com que tudo isso seja uma realidade, seja sobre cada um de nós, aqui nas nossas casas, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vão com Deus. Deus abençoe. Grato sou a Ti, prostrado a